Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Nesta hora maravilhosa, estamos aqui na Cultura M680, emissora por onde Deus tem dado para nós este grande privilégio de poder levar até a vós a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também participamos aqui do aniversário da Cultura M680, 64 anos que está aí divulgando, levando uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, de coragem, um incentivo para o povo, não só mato-grossense, mas do Brasil e do mundo, aqueles que puderem conseguir contactar, ouvir, sintonizar. Damos muito graças a Deus, porque Deus tem dado força, graça, de encontrar ainda uma porta aberta para que a palavra do Senhor possa ser de grande valia. O sétimo anjo, em 1950, 60 da nossa era, ele profetizou dizendo que mensagens maravilhosas, singelas, iriam pelos montes, pelas montanhas, aonde o homem não podia ir, onde as pessoas não podiam levar a palavra do Senhor. A mensagem de Deus iria ali através da onda sonora do rádio. E realmente, meu irmão, antes de qualquer coisa acontecer, estas escrituras têm se cumprido nas nossas vidas, porque muitas pessoas têm sintonizado o seu radinho lá na fazenda, numa chácara, às vezes aonde um pregador não pode ir fisicamente, mas a voz, através da onda sonora, da onda do rádio, não é isso? Vai lá e aquela pessoa realmente é convertida. E hoje nós participamos aqui do aniversário da Cultura M, 64 anos, não é poucos dias de batalha. Que Deus abençoe os proprietários, o pessoal que está na administração, de sempre manter essa chama acesa, de poder ser de ajuda, não somente para o povo, mas para todas as pessoas que ligam, que sintonizam, que se beneficiam. De alguma forma alguém está sendo beneficiado. E nesta noite, meu irmão e minha irmã, nós vamos seguir falando um pouco mais da totalidade da palavra para os filhos de Deus, através desta porta aberta, o qual o Senhor tem aberto para nós. Eu estou aqui com a escritura de Apocalipse, capítulo 3, onde nós vamos tomar um pequeno texto para comentarmos. Apocalipse 3, 7, a era da igreja de Filadélfia. Está escrito: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que o Senhor acrescenta bênção à leitura da sua palavra. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também, és o amor verdadeiro, Deus hospitaleiro, Altíssimo Rei. És o amor verdadeiro, Deus onisciente, Altíssimo Rei. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem,
antes tu deste uma ordem, há de te obedecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou parecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou parecer. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós estamos agradecidos por este momento tão maravilhoso de podermos abrir as Escrituras e, dentro da unção do Espírito Santo, podermos falar alguma coisa que é de valia, que é de fortificação, de ânimo, coragem para os filhos de Deus. Nós já comentamos um pouquinho sobre o início aqui da era de Filadélfia, o qual ele fala da chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Nós comentamos já alguns assuntos na programação passada e agora vamos finalizar essa pequena parte para entrar na era, falando um pouquinho do período da porta aberta. Veja bem, a chave de Davi, como eu disse, não foi Davi, o rei de Israel. A chave de Davi é quando Cristo abre o milênio, quando ele inaugura o reino milenial. Então ele abrirá, porque ele tem esta chave, não é isso? Essa autoridade para a inauguração do reino milenial, o qual nosso Senhor Jesus Cristo introduzirá o milênio. Veja, a chave de Davi significa que é Jesus que introduzirá o milênio. Aquele que tem a chave da morte e do inferno ressuscitará os seus para que eles possam compartilhar seu reino de justiça sobre a terra. Quão maravilhoso que nosso Senhor tenha todas as respostas. Na verdade, nele são cumpridas todas as promessas de Deus. Você pode ver que ele prometeu e assim acontecerá. Na verdade, por estarmos nele, somos herdeiro que ele comprou para nós. Isto é de suma importância. Ele, quando redimiu completamente tudo. A terra foi redimido, os filhos de Deus foram redimidos, e nós estamos aqui pela graça de Deus, por esta grande misericórdia, porque ele também nos redimiu. Então, meu irmão, seguindo, veja. Ali está ele, o Senhor da glória. Outrora, como o Pai, ele estava rodeado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, todo o exército do céu, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Tal era a sua santidade que ninguém podia aproximar-se dele. Isso quando ele estava no papel de Pai. O grande Elohim, o El Shaddai, o grande Jeová, aquele que habita com a sua família, né? Ele era o Pai, ele fazendo o trabalho de Pai, o Criador. Então ele estava rodeado, ninguém podia aproximar-se dele. Porém agora, o vemos na igreja, compartilhando sua própria santidade conosco, até que nele nos tornamos a própria justiça de Deus. Sim,
ali está ele, Jesus, o perfeito em tudo, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o mais formoso dentre os milhares. Quem é ele? O Alfa e o Ômega, a raiz e a geração de Davi, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o tudo em todos, conforme Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nele está o perfeito cumprimento, embora outrora não o estimássemos agora. Veja, o amamos com gozo inefável e glorioso. Ele se acha no meio da igreja. Nós cantaremos o seu louvor, porque ele, o poderoso conquistador, é cabeça sobre a igreja, que é a sua noiva. Ele comprou essa noiva, ele a possui. Ela é sua e somente sua, e ele cuida dela. Ele é nosso rei e nós somos os seus súditos. Seu reino, somos sua possessão eterna. Então, meu irmão, minha irmã, ontem, ali no tabernáculo, tivemos uma mensagem muito maravilhosa, mostrando ali fundamentos da palavra de Deus, o qual é a carne fresca, o alimento da hora para os filhos de Deus. Os que foram, saíram abastecidos, alimentados através da rica palavra de Deus. Agora, veja bem, você recordará que no princípio do versículo 7, eu disse que o versículo 9 nos ajudaria a compreendê-lo. Espero que você tenha visto o que eu quis dizer. Jesus apresentou-se como o que é santo verdadeiro, ou a única realidade, o que tem a chave de Davi, o que abria e fechava. Isso é exatamente a verdade. Essas frases o descrevem perfeitamente, mas os judeus do seu dia o rejeitaram e tudo o que ele era. Eles rejeitaram o seu Salvador, tudo o que ele significava para eles. E o cristão nominal agora tem feito o mesmo. O cristão nominal ou denominacional tem feito a mesma coisa nesse dia. Eles têm feito exatamente o que os judeus fizeram. Os judeus o crucificaram e depois viraram-se contra o verdadeiro crente. O cristão nominal tem crucificado de novo a Cristo e virado-se contra a verdadeira igreja para destruí-la. O quadro está se repetindo. Porém, Deus, o verdadeiro, aquele que está acima de tudo, retornará ainda, e quando fizer, ele mostrará quem é o único potentado. Assim como ele revela, se o mundo, todo mundo dobra os seus pés naquele tempo, todo mundo se dobrará aos pés dos santos, demonstrando que eles estavam certos em sua posição, firme com ele. Bendito seja Deus para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, haverá um julgamento, haverá um acerto de conta. A morte não é o fim. Quando um homem, uma mulher morre, apenas o físico, apenas uma esfera é que parte. O homem e a mulher foram criados em 3 esferas: corpo, espírito e alma. O corpo é o invólucro, é a cobertura do espírito. Dentro do corpo está o espírito. O espírito tem algo dentro dele chamado alma, certo? Então, quando você morre, quando você dorme, só dorme o invólucro, o corpo, não o espírito e a alma. Esses aí não. Esses aí eles vão para outra dimensão, esperando o dia do julgamento. Por isso que não existe reencarnação. Aquele espírito com aquela alma voltar aqui, reencarnar numa criancinha e viver novamente. Não existe isso escrituristicamente, certo? Cada homem, cada mulher está propenso pela Bíblia a morrer uma só vez, aguardando o dia do julgamento. Ele vai ter que responder pelos seus atos. Agora, aqueles diabos, aqueles capeta, aqueles demônios que usou aquela pessoa
e ele morreu na incredulidade, ele vai para esperar o julgamento. Mas aqueles demônios, aqueles espíritos maus que trabalhou, que manipulou aquela pessoa, é claro que ele vai vir na geração daquela pessoa, vai vir no filho, vai vir no neto, vai vir no bisneto. Você está me entendendo? Estou falando no sentido do incrédulo. Por exemplo, uma mulher que viveu a vida na prostituição, ela morre, aquele demônio que trabalhou com ela vai vir na filha, vai vir na neta, vai vir na bisneta. E também as bênçãos de Deus na vida de um homem cristão, quando aquele homem dorme no Senhor, aquelas bênçãos que repousava sobre ele, de Deus também vai passar para o filho, para o neto, para o bisneto, assim também, segue sucessivamente. Por isso que a pessoa precisa arrepender dos seus pecados, ser batizado para cortar aquela maldição hereditária. Quando o homem deixa o mundo, deixa o pecado e se batiza, ali corta a maldição hereditária. Essa história que nós vemos por aí nas denominações de que você tem que ficar orando e fazendo campanhas e mais orações para quebra de maldição, isso aí, meu irmão, não é bem assim não. Quebra de maldição, você quebra uma vez só a maldição. Você não tem que ficar quebrando todo dia a maldição. Você, uma vez que você arrependeu dos seus pecados e foi batizado corretamente, ali quebrou as maldições. Deus é poderoso para quebrar toda a maldição. Se lá no passado um parente seu foi um assassino, foi um homem mau, Satanás trabalhou com ele e você hoje é um cristão, aquela maldição dele não vem para você, não chega em você, porque você, ao ser batizado, ao arrepender de seus pecados, a tomar Cristo em sua palavra, morreu ali, com o velho homem, com a velha mulher. O dia que você deitou seu corpo nas águas batismais, no nome do Senhor Jesus Cristo, todas aquelas maldições dali para trás foram sepultadas nas águas batismais. Deus sustenta isso. Agora, essa baboseira que tem por aí, de quebras de maldição, que você tem que fazer campanha, você tem que fazer isso aí é só para arrancar dinheiro do povo, viu? Porque, na verdade, campanhas e orações não quebra maldições. O único jeito de quebrar maldições hereditárias é arrependendo dos pecados, sendo batizado e renascendo uma nova criatura. Fora disso, você pode ficar 20, 30, 50, 100 anos orando e fazendo campanhas que as maldições nunca serão quebradas. Só há um meio de quebrar as maldições: se batizando, arrependendo dos seus pecados. Muito bem. Apocalipse 3,8 diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Veja, a primeira frase deste versículo, eu sei as tuas obras, é analisada no restante do versículo, pois suas obras tinham a ver com a porta aberta, ou pouca força, a palavra e o nome. Então veja, meu irmão, veja que coisa maravilhosa. A primeira frase deste versículo, vou repetir. Eu sei as tuas obras, ali é analisada de acordo com o que tem a ver com a porta aberta ou pouca força. Não é força física não, meu irmão. Eu vou ver se eu consigo entrar nos detalhes aqui. A palavra e o nome. Veja, a fim de compreender a riqueza do significado envolvido, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, devemos agora recordar o que foi dito acerca de cada era, estendendo-se para dentro de outra era. Há uma sobreposição, uma fusão ou um desvanecimento de uma com introdução gradual da outra, igual uma telha sobre a outra. Assim é as eras da igreja. Uma era ultrapassa, entra na outra, e uma entra na outra, e uma entra na outra. Uma vez de um final abrupto e um começo bem definido, esta era em particular flui para dentro da última era. Essa aqui que estou falando, Filadélfia,
ela entra dentro da era de Laodiceia. Mas a última era é, em muitos aspectos, simplesmente uma continuação da sexta era. A sétima era, uma era muito curta, reúne em si mesma, para uma obra rápida, todo o mal de cada era. Todavia, toda a realidade do Pentecostes, uma vez que a era de Filadélfia tenha quase terminado seu curso, a era de Laodiceia entra rapidamente, trazendo tanto joio quanto trigo para a colheita. Atai primeiro o joio para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mateus 13:30. Recorde, por favor, que a era de Sardes, lá atrás, começou a reforma que deve ainda continuar até que o grão que foi plantado no Pentecoste passe através do ciclo completo de plantio, irrigação e nutrição, até que volte exatamente à semente original. Enquanto isso acontece, o joio que foi semeado terá que passar através do seu ciclo e ser colhido também. Isto é exatamente o que vemos acontecer. Se você tão somente puder pensar nas estações, obterá um bom quadro disso. A planta que você vê crescendo em plena força no verão, de repente manifesta que vai produzir semente. Não se pode dizer exatamente quando o verão se tornou outono, ou o primeiro simplesmente foi se desvanecendo enquanto o segundo surgia gradualmente. Assim que são as eras, especialmente estas duas últimas eras. Então, meu irmão, veja, trocando por miúdo, o período de Lutero, que foi a reforma, ali foi um tipo de plantio da semente. Ali brotou, foi o broto. O período de Wesley foi as folhas e os cachos. O período nosso agora é o grão. Está granando lá na espiga o grão. Isso não é só para o trigo. O joio também está florescendo e produzindo o joio. Quando o trigo está maduro, o joio também está maduro. O que vai acontecer agora? O sistema denominacional será atado em feixes. As denominações serão atadas através das cordas ecumênicas. Isso é o joio. Mas o trigo será levado para o celeiro. Que celeiro? No corpo de Cristo. Cristo é o lugar onde você tem que estar. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Você tem que fazer parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode fazer parte de uma placa de igreja, de um sistema de igreja. Eu sempre combato o sistema, não as pessoas. Eu sempre digo, eu amo as pessoas, eu gosto das pessoas, eu não sou contra as pessoas. Eu sou contra o sistema da igreja. O sistema de batismo que está errado. O sistema de santa ceia que estão errado. O sistema doutrinário que está errado, que é um engano. É o sistema, meu irmão. É como se você estivesse num Titanic e ele vai afundar. Eu não sou contra você que está no Titanic. Eu estou contra o Titanic, o navio. Ah, lá no céu tem um avião, está pegando fogo. Eu não sou contra os passageiros. Eu estou contra o avião. Aquele sistema de aeronave que é inoperante. Ele vai matar todo mundo. Assim é o sistema da igreja. A igreja é inoperante. Ela está, em vez de ir para o céu, está indo para o inferno. Vamos falar bem claro. E estamos avisando as pessoas, sai fora disso. Sai fora disso. E as pessoas não saem. As pessoas gostam. Então vamos voltar aqui na parte da porta aberta. Veja, para esta era, Jesus diz, venho sem demora, no versículo 11. Isso torna a última era uma era muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida e abreviada. Essa era nossa, se não me engano, ela fez 100 anos. Começou em 1906, 2006, ela fez 100 anos.
Você vê, ela está novinha essa era. Ela praticamente já está se acabando. Agora insistiremos especificamente a respeito da porta aberta, que ninguém pode fechar. Em primeiro lugar, quero falar sobre a porta aberta, significando o tremendo esforço missionário daquele povo daquela era. Paulo chamou um novo empenho missionário para o Senhor de uma porta aberta em 2 Coríntios 2,12. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Portanto, podemos ver, por comparação das Escrituras, que esta porta aberta significava a mais extensa difusão do evangelho que o mundo já viu. O período de Filadélfia, meu irmão, quando Deus fala, eis que diante de ti pus uma porta aberta, é uma porta aberta para a difusão do evangelho. Não é a porta aberta de prosperidade para uma pessoa, uma porta aberta para uma... Não é nada disso. A porta aberta da era de Filadélfia é a porta para difundir o evangelho. Wesley mandou Bíblia em lombos de cavalo, de burros, de mulas, e mandou pelo mundo, esparramou Bíblia para todo lugar. Foi a porta que se abriu para ele evangelizar o mundo. Por isso que lá fala isso, que diante de ti pus uma porta aberta. Foi o período de liberdade, como essa rádio aqui, Cultura M680, isso aqui é uma porta aberta. Não para mim, mas para Deus, para o evangelho ser falado. É uma porta aberta para que o evangelho seja difundido, vá ao coração das pessoas. É isso que é Filadélfia. Amor de irmãos, o período da porta aberta. Então veja, significava a mais extensa difusão do evangelho que o mundo já viu. Eu quero que você veja algo aqui. Deus opera em séries de 3. Não opera? Foi na terceira era, na era de Pérgamo, que a igreja casou-se com o Estado. Olhando lá atrás nas eras, no período de Pérgamo, a igreja casou com o Estado. As obras dos nicolaítas tinham se tornado a doutrina dos nicolaítas. Aquela era foi a porta aberta para a falsa vinha. Em outra linguagem, foi quando o diabo conseguiu uma porta aberta para ele fazer e desfazer o que ele queria. Lá. Foi o período dele. Oportunidade que ele teve. Roma casou-se com a política, tomou a Bíblia na mão, tomou a igreja no seu poder e aí fez o que quis com a Bíblia e com a autoridade. Quem não concordou morreu. Foi o período da porta aberta para eles. Agora veja bem, uma vez apoiada pelo poder do Estado, tornou-se realmente um sistema mundial, embora levasse o nome de cristão. Dessa forma, espalhou-se rapidamente, mas agora, 3 eras mais tarde, veja, depois de Pérgamo, 3 eras mais tarde, após uma longa e árdua luta de fé, aqui vem a porta aberta para a verdade. Agora foi a vez de Deus, né, meu irmão? Lá em Pérgamo foi a vez do diabo. Mas agora em Filadélfia, 3 eras depois, foi o período da porta para Deus. A porta se abriu para Deus difundir o evangelho. A porta do Senhor agora tem seu dia. Evidentemente, a 5ª era proveu a base para este poderoso movimento, visto que aquela era nos deu a exploração, a colonização e a impressão de livros. Foi no período de Lutero, a era da Reforma, que Gutenberg criou aquela máquina, o qual imprimiu, a tipografia. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. Quer dizer, foi um período de, Deus fazendo algo, usando a inteligência do homem. Foi o período da cabeça do homem. Porque em cada era Deus teve um período de influência. Não vou entrar em detalhes. Teria sido maravilhoso se esta porta aberta tivesse seguido o padrão divino do Pentecoste, que foi descrito em Hebreus 2, de 1 a 4. Portanto, convém nos atentar com mais diligência
para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Agora você sabe que este é o padrão, porque o próprio Jesus assim disse. Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com o Senhor, eles, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Veja, ele nunca lhes disse para irem por todo o mundo e fundarem colégios bíblicos. Veja, tampouco lhes disse para distribuírem literaturas. Agora, estas coisas são boas, porém o que Jesus lhes disse para fazer foi para pregarem o evangelho, permanecerem com a palavra. Então os sinais seguiriam. A primeira introdução que temos da maneira que o reino de Deus devia ser pregado foi quando ele enviou os 12. Mateus 10, de 1 a 8. Ele os comissionou, instruiu do seguinte modo: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. O nome dos 12 apóstolos era estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão cananita e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Veja, não mandou ninguém pedir dinheiro, meu irmão. Não mandou nenhum apóstolo falar: ó, pessoal, a ofertinha aí, por favor. Vamos, vocês têm que... Nada. Não foi nada disso. Por quê? Porque ele estava iniciando um trabalho. Esse ministério que lhes foi realmente o compartilhar do seu próprio ministério com eles. Porque diz em Mateus 9, 35, 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Muitas pessoas têm essa ideia, que apenas os apóstolos tiveram este ministério, dado a eles por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, quando morreram, o ministério acabou. Isto não é assim. Aqui em Lucas 10, de 1 a 9, encontramos que nos dias de sua peregrinação terrena, ele já tinha começado a dar ministério de poder aos seus. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, mandou diante de sua face, de 2 em 2, todas as cidades, lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhe: grande em verdade a seara, mas os obreiros são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide
Eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que lhes tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Aqui, meu irmão, ele deixa claro, não pode ser de casa em casa. Você tem que ir na casa que o Espírito lhe conceder para ir. Como muitas igrejas aí, o povo vai de casa em casa. Não é isso. E em qualquer cidade que entrares e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quem se atreveria a negar o poderoso ministério de Filipe? Quem se atreveria a negar os poderosos ministérios de Irineu, Martim Columba, São Patrício e inúmeros outros que têm tido a unção de Deus sobre si? Sim, o caminho da Bíblia é o verdadeiro caminho da porta aberta. E eu desejo acrescentar meu testemunho a isso. A razão de eu ter de fazer isto é porque somente posso falar com segurança daquilo que Deus tem feito em nossa própria vida. Assim, se você nos permite, poderemos esclarecer com realidade a grande bênção, a grande misericórdia das portas que o Senhor tem aberto nesses dias finais para buscar o último eleito, o Evangelho, a palavra prometida. Isso, meu irmão e minha irmã, é o que Deus está fazendo agora, indo em busca do último eleito. Então nós poderíamos seguir aqui mais um pouquinho, falando sobre esta grande porta aberta. Por quê? Porque é de grande importância para nós. Meu irmão, se Deus abriu, ninguém pode fechar. Se o ministério é de Deus, não há ninguém que possa fechar. Por isso que ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra. Ainda que se levantar, como diz lá, ainda que Satanás vier com torrente de águas, o Senhor arvorará a bandeira contra ele. Na hora, a bandeira do Espírito Santo é hasteada, e Satanás tem que puxar freios e sair fora, porque ali Deus está trabalhando, uma porta se abriu. Então, meu irmão, essa era de Filadélfia foi uma era que teve esse período que terminou em 1906, por aí, meados de comecinho desse tempo. E aí entrou a era de Laodiceia, que é a nossa última era. E Laodiceia está aí ramificada em denominações, sistemas, batismos trinitários, ceias de pães levedado, que no começo não tinha esse emaranhado de igrejas. No começo, meu irmão e minha irmã, era somente duas: a falsa vinha e a verdadeira vinha. Depois que se introduziu esse monte de igrejas e placas de igreja, porque apareceu muita coisa no decorrer da caminhada. Mas Deus disse, examinai as Escrituras. Ele disse, ele nos desafiou. Se você quer ser enganado, é enganado porque quer. Porque ele diz, examinai as Escrituras. Você pode averiguar à luz da Bíblia qual é a doutrina verdadeira através da Bíblia. Não indo investigar a igreja, não indo investigar o pastor ou aquele ministério. Não, você primeiro examine a Bíblia. Quais são as doutrinas? As doutrinas salvíficas. O que Deus exige para que você tenha vida eterna? Então está tudo registrado na Sagrada Escritura. Então, meu irmão, essa era da porta aberta é uma coisa muito maravilhosa, mas nós vamos seguir mais um pouquinho aqui. Veja bem, voltando à porta missionária aberta da era de Filadélfia, ela não teve a porta aberta de poder que deveria ter tido. Observe, no mesmo versículo que ele menciona, esta porta aberta, ele diz, tendo pouca força. Isto é correto. O poder do Espírito estava faltando nessa era. Eles estavam fracos.
eles não tinham muita força, mas eles não desistiam, certo? Então, as pessoas falam, eu não dou conta, mas está persistindo. Às vezes eles não tinham muita força, está escrito tendo pouca força, mas uma coisa que eles tinham, resistência. Qual que é melhor? Resistência ou força? Resistência. É melhor você ter mais resistência. Então aqui, tendo pouca força, isso é correto. O poder do Espírito estava faltando nessa era. A palavra era bem pregada. Ela foi satisfatoriamente capaz de tornar as almas cientes da salvação. Mas o grande poder de Deus, que mostrava seus prodígios, que fazia revelar seu braço a favor dos seus, estava faltando, exceto entre os grupos dispersos. Todavia, glória a Deus, ele estava crescendo e havia aumentando acima do que eles tinham na reforma. Eles tiveram muito crescimento. Foi nesta era que saiu o homem que frequentemente chamamos de pai das missões, William Carey, um sapateiro aldeão que pastoreava a igreja batista particular em Milton, Inglaterra. Despertou poderosamente as pessoas, pregando sobre não foi a ordem dada aos apóstolos para ensinar todas as nações, obrigatória a todos os sucessivos ministros até o fim do mundo, visto que a promessa associada era de igual amplitude. Ele foi combatido pelos calvinistas, que tinha pregado ou chegado ao extremo da doutrina da eleição, crendo que todos que serão salvos, e a obra missionária seria contra a obra do Espírito. Porém, André Fuller ajudou o Sr. Carey, através de sua pregação e de levantamento de fundos. Tal foi o seu efeito, que foi formada uma sociedade para difundir o Evangelho e todas as nações. Veja, 1792, esta sociedade enviou Carey, que foi notoriamente abençoado por Deus em ganhar almas na Índia. Em 1795, ali, uma cristandade despertada formou a Sociedade Missionária Londrina, que, bem sabemos, levantou milhões de libras e enviou milhares de missionários através dos anos para cumprir os desejos do Senhor. O Espírito de Deus estava se movendo e outras ovelhas podiam muito bem ter tido o clamor do coração daqueles crentes sinceros. Hoje, meu irmão, os fundos que arrecada as igrejas é somente para se enriquecerem. Quantas igrejas que estão aí ajuntando fazendas, comprando aviões, comprando tantos bens materiais, em vez de enviar missionários, pregadores, às nações, aos países, fazer uma difusão maior do Evangelho. Não, eles estão plantando algo que vai colher logo, logo. Então, meu irmão, são 20 horas e 45 minutos. O nosso tempo aqui já está voando. Mas nós vamos ter uma palavrinha de oração. Hoje, nós temos mais uma hora de programação para compensar o horário político. Nós vamos ter um sermão depois das 21 horas. Um sermão gravado pelo profeta desta era, dublado, claro, em português, que é o Fundo Clamo Fundo. Vocês vão ter hoje, depois da minha palestra aqui. O pastor Ronei vai soltar ali o Fundo Clamo Fundo, mensagem pregada pelo profeta em meados de 1960, por aí. Mas nós vamos orar agora para os nossos amados irmãos e ouvintes, pessoas que estão ligadas, sintonizadas conosco. Nós vamos orar por essas almas, que eu creio que as portas estão se abrindo para que a palavra prometida possa chegar ao coração de cada um de vocês. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu habitas, Senhor, na luz inacessível, que não há sombra nem mudança de variação. Estamos alegres, contentes, Pai, por este dia maravilhoso, por encontrar esta porta aberta aqui na Cultura AM 680, onde o Evangelho possa ser pregado, porque estamos aqui em busca do último eleito.
quando o último eleito vier para Cristo, Senhor eterno, aquele que tem o nome no livro da vida do Cordeiro, quando ele entrar, então o Senhor descerá para fazer o arrebatamento da tua noiva. Pai amado, nos ajude, compunja o nosso coração a levar a tua palavra, a trazer esse último eleito. Se ele está enredado, se ele está num sistema errado, Senhor, trabalhe no seu coração, traz ele, revele tua palavra, Pai. O Senhor disse que tudo é possível ao que crê, e nós cremos. E nesta noite pedimos, cure os enfermos, liberte os oprimidos, os cansados, os aflitos, os tentados, os perseguidos, os desempregados, os que estão passando por situações difíceis. Ajude as pessoas acidentadas, que estão acamadas ali no hospital, que estão na cadeia. Salva essas pessoas, faz elas arrependerem de seus pecados, faz elas fazer um inventário de suas vidas e acertarem com o Senhor. Ó Pai, ajude nesta hora, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs, todos os ouvintes nesta hora, pessoas que estão sintonizados aqui neste programa, que eles recebam uma bênção especial, que o Senhor olhe para cada um deles com seus olhos de misericórdia e compadece do teu filho, sendo a longura dos seus dias, dando a eles saúde, para que eles possam continuar ouvindo esta programação. E eu peço, Pai, intercedo aqui, em favor, Senhor eterno, dessas pessoas que têm seus nomes aqui neste livro. Nós pedimos em favor de Jorge Salvador Cruque, Ildene Silveira Reis e família, Delcina Sandra e Sebastião, Fernanda e família e Dona Fátima do assentamento Angico. Senhor, eu peço uma bênção especial, saúde, bênção e prosperidade na vida dessas pessoas. Também a irmã Teresa e a irmã Elza, sua irmã, peço que o Senhor olhe para essas irmãs, dando graça, força nos seus corações, para caminhar, para te adorar, que elas possam, Pai, lhe servir. O reino dos céus é tomado à força, é com lutas, é com batalhas. Ajude a irmã Elza e suas filhas, o seu lar. Ajude a irmã Teresa e sua família, o seu lar. Ajude o irmão Ademir Vicente e a sua esposa Sônia e sua sogra Marina. Dê uma bênção especial para o irmão Ademir. Ajude, Senhor, a irmã Cida, a irmã Maria Rita e suas filhas. Também a irmã Maria Expedita, que mora ali no Santa Emília, está com uma causa na justiça. Ajude essa tua filha a alcançar a vitória. Pai amado, o Senhor disse, se crer, verás a glória de Deus. Ajude esta mulher, Pai. Ajude com que ela alcance a vitória. Também, Senhor, Giselda, a irmã Giselda, ajude o seu lar, a sua família, a irmã Giane, que está ali, Senhor eterno, enfrentando uma luta que ninguém gostaria de passar, mas a tua filha está passando. Ajude ela a vencer isso. Também peço em favor do irmão Manuel Alves, ali da Vila Pioneira, sua família, suas filhas, Senhor, a Isabel, a Suzana, que tem limitações, são pessoas, Pai Santo, que têm lutas, dificuldade. O irmão Manuel, Senhor, ficou viúvo, e agora, Senhor, tem que cuidar dessas suas filhas, que têm tantas lutas, Senhor. Dê graça para o irmão Manuel vencer esse ministério, superar isso, Senhor. Seu lar, os seus sobrinhos, seus parentes. Também eu peço em favor do irmão Wilson, Senhor eterno, que teve que passar pelos médicos por esses dias. Dê graça e vitória para ele. Ajude que ele alcance a vitória. Dê saúde para o teu filho. Também, Senhor, irmã Sônia Maria de Lima, irmão Crescêncio, que sempre liga para nós, e a irmã Geralda Rodrigues Paixão, Senhor eterno, que esteve conosco ali no tabernáculo. Eu peço uma bênção especial em favor da irmã Geralda. E também, Senhor eterno, por todos os nossos irmãos que estão sintonizados conosco, se estão passando lutas agora, dificuldade. Senhor, cure estas pessoas, liberta para essas pessoas, todos que estão sintonizados agora, que eles coloquem a sua mão no seu coração e ore comigo, que eles clamem comigo, porque o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para te arrepender. O Senhor prometeu pela tua palavra que esta porta se abriria, e ela se abriu. Pode ser uma porta de cura, uma porta de solução de problemas,
uma porta de bênção para o irmão, uma porta de trabalho para uma pessoa. Senhor, ajude essas pessoas que estão ligadas, sintonizadas. E eu peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo demônio de lar, de contenda, de briga, todo demônio de separação de família, que seja repreendido. Eu peço em favor do Antônio Marcos e da Marinês. Senhor eterno, ajude ele, que esteve na igreja, está enfrentando luta no seu lar. Ajude o Antônio Marcos, restaura a sua família. E agora, Senhor, essas famílias que está tendo problema no lar, Senhor, que eles não montem no cavalo da razão. Eu tenho razão, não é eu que tenho razão. Deixe a razão de lado, que cada um possa ceder os seus direitos. É igual o Senhor fez um pacto conosco. O Senhor disse, eu não vejo os seus pecados, eu não vejo os seus defeitos. E o Senhor perdoou os nossos pecados. Assim é um casamento. Um não pode olhar para o defeito do outro. Um tem que passar por cima da falha do outro para poderem viver e cuidar dos pequenininhos, das crianças, para que o lar não seja esbagaçado. Senhor, ajude essas famílias nesta noite. Abençoe esses lares, que Satanás é que tem que sair do meio das famílias. Não ter uma separação de família, mas eles orarem, eles terem um culto doméstico, eles orarem, ler a Bíblia e expulsar o diabo de dentro de casa. Ajude essas pessoas, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai. Cobre com teu sangue carmesim. Dê a vitória na vida dessas pessoas. Pedimos e agradecemos, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira que corre com destino.
A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação. O Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia. Ali está o pastor José Nelson, que dá sustentação com a mensagem da hora. O telefone do pastor José Nelson é o 9295-0847. Tem culto na quinta-feira, 19h30, e aos domingos, 18h30. Tabernáculo Monte Sião já fica aqui na rua Anchieta, número 82, bairro Piratininga. Aqui é a rua Anchieta, pertinho aqui. Tabernáculo Monte Sião tem culto na quarta e sexta, 19h30, e domingo, 18h30. O nosso telefone é o 9271-1350 ou 3386-1112. Se você deseja contactar conosco, pode ligar para nós. Temos mensagem, temos literaturas, temos folhetos, temos alimento espiritual para o seu enlevo espiritual. E também, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão nos ajudando com seus dízimos, com suas ofertas, que as bênçãos do Altíssimo sejam quadruplicadas em suas vidas. E vamos ficando por aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. A voz do sétimo anjo.